Boa tarde aos representantes das nossas associadas, amigos e todos os espectadores. Sejam bem-vindos à nossa segunda live oferecida pela BIME. Meu nome é Eduardo Meneghello, sou o mandatário da associação e terei o privilégio de mediar esta transmissão ao vivo no canal do YouTube, gratuitamente para todos os interessados. O tema de hoje traz os cenários econômicos de curto prazo, com ênfase nos desafios e oportunidades para o setor industrial no Brasil. Para ministrar a palestra, contamos com o renomado economista, mestre em História Econômica, consultor, palestrante, professor e autor de importantes obras publicadas, Anderson Pellegrino. Boa tarde, professor. É um grande prazer contar com a sua participação na reflexão dos assuntos mais importantes da atualidade, principalmente para a nossa classe, que enfrenta um dos piores momentos econômicos de todas das últimas décadas. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu inicialmente agradeço aí o gentil convite do Eduardo, toda a equipe da BIME, enfim, é uma honra poder participar desse evento e poder discutir temas tão importantes, né, para o nosso país, para a nossa área, para a área industrial, que são justamente os cenários econômicos, né? Então, quer dizer, como é que os cenários econômicos de curto prazo, 2021, 2022, o que a gente pode esperar desse momento de recuperação econômica e que desafios e até oportunidades ele pode trazer para o campo da indústria em geral, muito forte aqui no Brasil e que muito padeceu do momento de crise pandêmica que vivemos aí nos últimos 12 meses e ainda estamos vivendo em certa medida, né? Então, mais uma vez, meu muito obrigado pelo gentil convite, é uma honra participar aqui do evento e espero que tenhamos aí uma tarde, um papo bem proveitoso a respeito do tema, tá? Então, Eduardo, muito obrigado. Vamos lá. Pessoal, por favor, Eduardo, eu vou começar o nosso compartilhamento de tela. Perfeito, tá? Pessoal, então, o tema proposto aqui é cenários econômicos de curto prazo, desafios e oportunidades para o setor industrial no Brasil, né? Quer dizer, no nosso país. Eu acho que, para começar essa fala, né, essa apresentação, vale a pena nós discutirmos o seguinte ponto. Em que momento do ciclo econômico nós estamos? Pessoal, nós estamos vivendo um momento de recuperação econômica, tá? Então, se havia dúvida a respeito dessa classificação há meses atrás, hoje não há mais dúvida. Quer dizer, o mundo vive uma recuperação, ela é global, e claro, o Brasil também está passando pelo momento de recuperação. É lógico, né, gente, que recuperação econômica significa, antes de mais nada, que algo de ruim aconteceu. Quer dizer, se eu estou em recuperação, pressupõe-se que houve uma crise, né? Houve um momento ruim, houve uma fase aí né, ruim para a economia como um todo. E a gente sabe exatamente o que foi. Há um ano atrás, nós começamos a viver aqui no Brasil a crise sanitária global, né, quer dizer, a pandemia do coronavírus. Ela surge inicialmente na Ásia, né, na China, rapidamente se espalha pelo Ocidente, pelo mundo, né, primeiramente na Europa e depois aqui no continente americano, e as suas consequências são muito pesadas, né? Claro, na área da saúde, acima de tudo, as consequências vão significar milhares de doentes, infelizmente milhares de óbitos em muitos países. Isso é algo dramático, preocupante, triste, tá? E, claro, também na área econômica as consequências não serão menos pesadas, né? Nós observaremos um choque de oferta
muito forte, que na prática significa empresas reduzindo ou, em alguns casos, paralisando produção nos primeiros meses da pandemia, ali para março, abril, maio, né, um momento dramático. Significa comércio fechando, negócios sendo cancelados, contratos sendo postergados, revistos, né? Shoppings, né, encerrando ali atividades, paralisando atividades. Então é um momento muito dramático, inédito na esfera global e para nós aqui no Brasil também inédito, né? Apesar de termos no nosso histórico de país muitos momentos de crise, alguns até graves, né? Essa é uma crise totalmente diferente. A começar do fato, gente, de que ela não tem uma raiz econômica clara. Pelo contrário, a raiz dela é na área sanitária. Então o problema ele vem da área da saúde. Ele não é uma bolha imobiliária, ele não é uma crise nos bancos, ele não é um calote de dívida, ele não é uma superinflação. Problemas que nós já vivemos e têm origem econômica. Essa crise tem uma origem sanitária, é um vírus agressivo, se espalha, causa doença, causa morte e tem consequências sobre o circuito econômico. A primeira delas, o choque de oferta. Comércio, indústria, prestação de serviços, em todos os casos, eu tenho uma limitação ou até paralisação de atividades. Mas, infelizmente, a coisa não para por aí. Eu tenho também um choque de demanda. Se, por um lado, a oferta é prejudicada, nos serviços, na indústria, no lado da demanda, eu passo a ter um consumidor, famílias, né, praticando o isolamento social, né, praticando o distanciamento, restritos de circulação em função do vírus, claro, e ao mesmo tempo eu tenho famílias em que a redução de renda, perda de salário, microempresários vendo o seu negócio encolher, né? Trabalhadores autônomos, informais, perdendo a sua renda mensal, ou no mínimo observando o encolhimento dela. Então, é algo inédito, né? Tanto do lado da oferta, eu observo um choque, paralisação, desequilíbrio nas cadeias de produção, suprimentos, logística, redução da produção, né, paralisação do comércio, e no lado da demanda, eu tenho um consumidor, eu tenho famílias isoladas e com risco real de redução ou até perda de renda. Pessoal, essa combinação ela é bombástica, inédita para a maioria dos países, inclusive para o nosso. Então, olha só que combinação. Eu tenho uma crise que não é econômica, é uma crise nascida no campo da saúde, ela é grave, portanto, ela é preocupante, e ela traz consequências que vão além da saúde. Ela trouxe consequências também na área econômica, promovendo esse choque de oferta e esse choque de demanda na maioria absoluta dos países no planeta. Claro que mais forte em algumas regiões, um pouco mais amena em outras, mas sem exceção, eu arrisco dizer que o globo inteiro se ressentiu do impacto da pandemia também no circuito econômico. Leia-se choque de demanda e choque de oferta, tá? Para a gente ter uma noção introdutória aqui do tema, eu preparei aqui 4 telinhas que eu vou exibir agora, que mostram um pouco desse impacto em diferentes regiões do planeta. Por exemplo, dê uma olhada aqui, né? Nesse gráfico, gente, eu estou mostrando o PIB norte-americano, o Produto Interno Bruto, tá? O PIB a gente conhece bem, ele é o indicador da capacidade de geração de riqueza de um país, e no caso norte-americano, o PIB ele vinha crescendo bem, 2017, 2018, 2019, crescendo ali de 2% a 3%, o que para uma economia do tamanho da americana é sim um excelente desempenho,
tá? E eis que vem a pancada da pandemia em 2020. Tá? Então aqui eu tenho uma estimativa, a gente ainda não tem um número fechado do PIB, mas tudo indica uma queda em torno de 3,5% se registrou em 2020. Tá? Dá uma olhadinha aqui na zona do euro. Zona do euro vinha crescendo mais lentamente, em torno de 1% ao ano, 1,5% nos últimos 2, 3 anos, mas dê uma olhada no tamanho da queda que seguramente se observou no ano de 2020, algo em torno de 7%. Esse é um cenário que não se observava desde a guerra, literalmente desde o período de Segunda Guerra Mundial. É um tombo monumental e triste, né? Porque ele significa uma perda econômica muito grande, além de, claro, o principal, né? A área da saúde, que vai significar doença e morte, né? Lamentavelmente, tá? Dê uma olhada aqui na China. Pessoal, no caso da China, é interessante, porque num primeiro olhar, você tem a impressão de que, a China não foi tão duramente afetada, olha, cresceu em 2020, mas eu costumo dizer, muita calma nessa análise, porque a China vinha crescendo em torno de 7% ao ano nos 3 últimos anos. Inclusive, em 2019, ela cresceu 6%. Crescer 2,3% em 2020 é sim uma desaceleração muito brusca. Para a sorte deles, eles não retrocederam, quer dizer, o PIB não ficou negativo, o que em si, num período de crise dessa magnitude, inclusive, é algo positivo, tá? Mas, observe, eu vou ter sim uma desaceleração forte e eu caio de 6 para 2, o que para o padrão chinês dos últimos anos ou até décadas é um resultado expressivo, quer dizer, algo de grave aconteceu. Crescer 2% na China é uma freada brusca, violenta e, claro, denota crise. Óbvio, não é encolhimento, mas é um crescimento que está muito aquém do ritmo, né, da altitude que eles vinham impondo no crescimento nos últimos anos ou até décadas, tá? E finalmente, gente, dá uma olhadinha aqui, Brasil. O Brasil vinha numa toada de recuperação econômica, ainda da crise de 2014, 15, 16. Então a gente vai observar 17, 18 e 19 são anos de crescimento, de recuperação leve, 1%, 1,5% ao ano, eu diria até tímido demais, né, para um país emergente, mas, enfim, era crescimento. Eis que a pandemia chega, choque de oferta, choque de demanda, olha o tamanho da queda no PIB. Tá? Ainda não é também um número oficial, mas aqui claramente você percebe que o tombo foi muito feio. Para vocês terem ideia, gente, para a série histórica do PIB brasileiro, isto aqui provavelmente é algo sem precedente. Tá? Se realmente o registro final for 4,5% de queda, na série histórica do IBGE, nós não temos nada parecido. Portanto, estamos falando aí de um tombo histórico e monumental para o padrão brasileiro. Tá? Então, pessoal, esse é o momento pré-crise e esse é o retrato do que a crise deixou no ano de 2020. Agora, observem, por favor, ainda nesta tela, que eu deixei aí a previsão de PIB, tanto para 2021 quanto para 2022. Pessoal, dá uma olhadinha. Em todos os casos, e esta projeção, vale lembrar, ela foi feita pelo FMI, que é absolutamente sério, confiável e tem capacidade técnica, né, para fazer previsão, e ela é uma previsão que foi divulgada agora ao final de janeiro. Né? Quer dizer, ela ainda é uma previsão recente e ela conta com, digamos, informações atualizadas. Tá? Veja, no caso americano, a gente está falando de 5% de provável crescimento da economia neste ano e 2,5% para 2022.
Se esse retrato se confirma, entre este ano e o ano que vem, o tombo da crise será superado, tá? No caso americano. No caso chinês, dá uma olhadinha. Eu estou falando de um provável crescimento de 8 nesse ano e de 5,5, 5,6 no ano que vem. Também é a mesma coisa. Se essa estimativa, se essa projeção se confirma, a perda de desempenho, a desaceleração de 2020 será plenamente suprida. Tá? Na zona do euro também se espera algo em torno de 4% e 3,5%, 3,6% para o ano que vem. Também, eu diria que praticamente supera o tombo, ou no mínimo ameniza, quer dizer, tira o prejuízo. Tá? E no caso do Brasil, entende-se algo em torno de 3,5%, 3,6% esse ano e 2,6% para o ano que vem. Tá? Mesma ideia, isso aqui denota recuperação econômica e também, quer dizer, limpa o rastro de queda, de tombo, de prejuízo acumulado fortemente no ano de 2020. Tá? Então, primeira hipótese aqui para todos nós. Ou melhor, primeiro argumento, não hipótese, tá? Estamos sim em recuperação econômica, o Brasil está, a China está, Estados Unidos, zona do euro, e aqui eu tenho projeções que mais do que confirmam essa trajetória de recuperação. Bom, então, legal, mas a recuperação é festa, é otimismo, é crescimento? Mais ou menos. Por quê? Porque eu preciso entender quais são os condicionantes dessa recuperação. Quer dizer, quais são os pontos que determinarão o ritmo, a intensidade e até a duração do período de recuperação. Quer dizer, como é que ela vai evoluir? Com que força ela vai avançar? Qual é a intensidade dela? Pessoal, para discutir isso, eu acho que nós temos que fazer duas perguntas. E ela vale para todos os países, ou pelo menos para as principais economias, e vale para o Brasil, sem sombra de dúvida. Essas perguntas são: número 1, como é que as eventuais restrições de curto prazo afetarão o ritmo da recuperação econômica? Pessoal, vamos traduzir essa pergunta? Como é que a gente vai se comportar até que a vacinação atinja o conjunto da sociedade? Qual é o ritmo que a recuperação vai conseguir manter de hoje até o momento em que eu possa dizer a vacinação já atinge o conjunto da sociedade, ou pelo menos a maioria das pessoas na sociedade. E aí eu me refiro a cada país, inclusive ao nosso. Será que essa recuperação ela consegue manter esse ritmo que veio, vamos dizer, impondo nos últimos meses? Será que ela vai encontrar novos obstáculos e perderá fôlego? Né? Será que eu tenho risco de novos isolamentos ou lockdown? E isso pode prejudicar o ritmo da recuperação? Né? E o próprio plano de vacinação, até onde ele vai? Qual é o ritmo que ele vai impor? E aí eu já caio na segunda questão. Como é que as políticas públicas, ou seja, as ações de governo, elas vão reagir e como elas serão encaminhadas nesse período? Em especial na área da saúde, leia-se plano de vacinação, leia-se capacidade de atendimento aos doentes na rede hospitalar e no campo da economia. Né? Qual é a nossa capacidade de ação governamental para manter auxílios no período em que a economia ainda age dentro de uma não normalidade pandêmica e, portanto, período em que muitos estarão dependentes do aporte do governo, em especial do auxílio emergencial às famílias de baixa renda, a trabalhadores informais, enfim, a uma parcela grande da população muito prejudicada
economicamente pela pandemia, tá? No caso do Brasil. Mas claro que isso a gente observa para muitos outros países, inclusive os de grande porte e desenvolvidos, né? Quer dizer, como é que a sociedade vai reagir ao momento pré-vacinação coletiva, e quanto mais esse momento se estender, maior o risco da recuperação perder fôlego, infelizmente. E dois, como é que os governos, né, agirão, né, no plano de vacinação, no encaminhamento de saídas aí na rede hospitalar para acomodar os doentes, e também na área econômica, os auxílios, os aportes, não só a sociedade, mas também as empresas, né? No Brasil aqui, Pronamp, enfim, tivemos aí ferramentas nesse sentido. Deu certo no ano passado, não foi suficiente para evitar a crise, claro, a situação foi grave, mas, no geral, as economias sobreviveram à pancada, mas a grande questão é, e agora? Por quanto tempo mais nós vamos conseguir estender esses mecanismos e como reagiremos até que tenhamos uma vacinação mais ampla, tá? Então, acho que essas duas questões hoje permeiam o ritmo, a intensidade e a própria duração do período de recuperação, para a maioria dos países e, sem dúvida, aqui para o nosso Brasil, tá? Bom, nesse sentido, gente, vamos falar um pouco da recuperação, focando agora no Brasil, né? Então eu saio um pouco dessa visão mais global e vamos olhar com lupa aqui para o nosso país. Pessoal, essa recuperação, desde o ano passado, nós temos ouvido aí muito discussões, falas, debates em torno do tipo de recuperação. Então, teve fala de político, de ministro, de jornalista econômico, roda de empresário, enfim, né, acadêmicos, e utilizaram-se de muitas letrinhas, né, para classificar, para qualificar a tal da recuperação. A que mais ganhou destaque foi a letra V, né? Então, olha, vai ser uma recuperação em V. A gente mergulhou com tudo e vamos sair com força da crise. Só que lá pelas tantas começaram a falar de uma recuperação em W, né? Não, nós vamos mergulhar com tudo, vamos sair, depois vai ter segunda onda, a gente mergulha de novo e depois a gente sai. Só que lá pelas tantas, aí já começaram a dizer, não, vai ser uma letra L, nós vamos mergulhar e vamos ficar lá embaixo um tempão. Outros falaram em letra U, né? Então a gente mergulha, dá um tempo lá embaixo, depois de meses voltamos a subir, né? E aí, gente, o céu é o limite, né? No ano passado, um ilustre economista em atuação nos Estados Unidos, né, influente inclusive, usou um termo, não, vai ser uma recuperação em letra K, né? Alguns setores depois do mergulho subirão com tudo e outros vão continuar afundando, né? Usaram o símbolo da Nike, né? Então alguns falaram, não, lembra da marca Nike, tem aquele símbolo, parece uma asa, né? Vai ser mais ou menos daquele jeito a recuperação. Gente, nesse universo de letrinhas e símbolos e achismos também, né? Porque não existe futurologia econômica, quer dizer, o que a gente faz aqui é tentar entender o presente para projetar o futuro, mas a rigor ninguém tem bola de cristal econômica, nem eu, né? Quer dizer, então são estimativas, projeções feitas com uma boa base técnica, com experiência, mas em cima de expectativas, acima de tudo, tá? Nesse sentido, gente, ó, dá uma olhada. Eu fiz também uma aposta. O que vocês estão vendo aí é um símbolo que lembra uma raiz quadrada, né? Aquele símbolo matemático lá, conhecido de todos nós, aí do tempo da escola, faculdade, enfim, alguns usam até hoje, né? Por que raiz quadrada? Porque a impressão que eu tenho, observando os números aqui do Brasil, é que a gente fez também um mergulho muito fundo, começamos a esboçar uma recuperação forte,
de agosto do ano passado em diante, mas de novembro para cá, estamos numa trajetória de leve crescimento, quase que uma trajetória flat. Em função do quê? Particularmente da piora no contágio do coronavírus, então é a segunda onda, são as variantes que chegaram no Brasil, infelizmente os números subindo de novo, algo que ninguém deseja, pelo contrário, é triste notícia, né? E ao mesmo tempo a retirada de um mecanismo que fez muita diferença no ano passado, o auxílio emergencial, que bem ou mal, ele deu suporte ao país para resistir ao baque econômico da crise. Então, nesse exato momento, não significa que isso vá continuar assim. Estamos mais perto de um desenho de raiz quadrada. A gente voltou a crescer, sim, e vamos chamar isso de recuperação econômica. Não voltamos ainda ao patamar pré-crise, tá? Ou seja, ainda estamos em recuperação, mas essa recuperação perdeu ritmo. Tá? Ela talvez não tenha ficado flat, o símbolo aquele, ele força a ideia, né? Claro, é só um símbolo, uma brincadeira quase, né? Mas a ideia é, estamos num ritmo com certeza mais modesto da recuperação, em função desses fatores, tá? Bom, onde é que a gente pode olhar isso com mais calma, observando números, né, dados reais da economia? Pessoal, eu gosto muito de usar este indicador aqui, tá? Esse aqui, gente, é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, também chamado, conhecido como IBC-BR. Apenas para introduzir, tá? O IBC-BR, gente, ele é um índice calculado mensalmente pelo Banco Central. E ele é calculado e divulgado mensalmente, inclusive. Para que ele serve? Ele tenta medir o nível de atividade econômica no Brasil mês a mês. Ah, Anderson, mas o PIB já não faz isso? Faz, inclusive de maneira mais ampla e mais completa. Mas o problema, gente, é que o PIB ele é divulgado parcialmente a cada 3 meses. E como indicador, ele é anual. Quer dizer, então eu vou ter um número fechado para o ano. No caso do IBC-BR, eu tenho um índice que foi calculado com base em alguns setores-chave da economia brasileira, então não é a economia inteira, mas sim uma amostra de setores importantes, e ele tem uma grande virtude. Ele é divulgado mensalmente. E ele acaba servindo para muita coisa útil em termos de análise da conjuntura econômica. Por exemplo, monitorar quase que em tempo real momentos de crise, momentos de recuperação, como o que estamos discutindo agora. Então, eu gosto muito do uso do IBC-BR. Muitos de vocês com certeza já o conhecem ou até já ouviram falar dele através da mídia. A mídia costuma chamá-lo de prévia do PIB. Né? Então os grandes jornais, eles anunciam, olha, foi divulgado pelo Banco Central a prévia do PIB. Na verdade, eles estão falando do IBC-BR, que está aqui na tela. Tá? Dá uma olhadinha, gente. Essa série histórica, eu estou puxando ela de janeiro de 2013 até o final de 2020. Tá? Então, olha o que nós temos. Olha que interessante. Pessoal, de 2014 até a virada para 2017, a gente acumulou aí 2 anos e meio, quase 3 anos de forte recessão no Brasil. As perdas acumuladas foram muito grandes, além de, é claro, um período de crise política, de muitas desavenças, enfim, né? Independentemente aí de quem tinha ou tem razão, era um período muito conturbado na economia e na política brasileira. A partir de 2017, gente, observamos aqui claramente o início da recuperação. Ela é uma recuperação lenta, tímida, mas o IBC-BR volta a crescer. E claro, o próprio PIB vai voltar a crescer.
Tá? Pessoal, só a título de curiosidade, observem aqui como o IBCBR é um indicador sensível ao momento econômico, tá? Dá uma olhadinha aqui, maio de 2018. Estão vendo esta queda aqui, ó, né? Essa quedinha, deixa eu passar o mouse em cima aqui para facilitar, ó. Tá vendo essa queda aqui, ó? Isto aqui, gente, foi a greve dos caminhoneiros. Né? Muitos aqui lembram e sofreram na pele esse período difícil. Olha como isto aparece no IBCBR. Então é por esse motivo que eu gosto muito de usar esse indicador para esse monitoramento quase que em tempo real do desempenho da economia brasileira. Tá? Bom, nesse sentido, gente, ó, a recuperação é lenta de 2017 a 2020. Né? É recuperação, mas naquele ritmo, digamos, lento, né? Ainda há muita coisa para se resolver, eleições aqui no meio do caminho, enfim, é um período de acomodação pós uma recessão grave nos anos anteriores, mas eis que eu chego no ano de 2020 e deem uma olhada no tamanho do tombo provocado pela pandemia. Isso aqui são os primeiros meses do ano passado. Tá? Pessoal, essa queda aqui é monstruosa. Né? Note, mesmo comparando com a recessão de 14 e 16, que foi muito mais longa e forte no conjunto, mas por um período curtíssimo, olha o tamanho do tombo. Isso aqui é um choque sem precedente na indústria e na própria economia brasileira. Tá? Agora, vejam que interessante o nosso argumento de recuperação olhado através de números reais agora, quer dizer, de indicadores que refletem o lado real da economia. Pessoal, olhem como a gente desenha uma recuperação a partir de maio, junho do ano passado. Tá? Essa recuperação é forte, tá? E ela tem a ver com o quê? Com o retorno gradual das atividades produtivas, a partir do meio do ano passado, com as notícias promissoras de vacinas sendo pesquisadas, tá? Com a aparente capacidade de acomodação dos doentes na rede pública, com o próprio auxílio emergencial, além do Pronamp, né, pensando nas empresas e no cidadão, né, com o auxílio emergencial, o retorno das empresas à operação. Então, muitos perceberam que, olha, dá para ir retornando gradativamente e o período de isolamento também não foi tão caótico. Então, muitos se utilizaram de modernidades tecnológicas que já existiam, mas foram levadas à exaustão em termos de uso. Eu me refiro aí ao comércio eletrônico, ao delivery, às plataformas de comunicação digital, videoconferências, né? O home office, antes já existente, mas ainda, né, meio abstrato para muitos, e agora muitos observaram que, funciona, né? Eu tenho relatos aí de empresas em que equipes até melhoraram o desempenho depois do home office. Então, eu tenho aqui um choque de uso de tecnologia e adaptação do mercado de trabalho, que toma um susto num primeiro momento, mas depois gradativamente se acomoda. E isso começa a se refletir na recuperação. Agora, notem que interessante, aqui eu estou indo até o final de 2020. Eu ainda não voltei ao patamar pré-crise. Portanto, eu tenho que qualificar este período como período de recuperação econômica, período no qual estamos até agora. Porque se eu puxar essa série até janeiro, por exemplo, eu vou ver que a barrinha azul, né, que é o desempenho, ela subiu só mais um pouquinho. Quer dizer, ela praticamente parou de subir. E aí eu volto ao meu argumento do slide anterior, que é a ideia da raiz quadrada. Quer dizer, eu mergulhei, voltei a subir e devo ficar alguns meses subindo muito lentamente ou eventualmente até, quer dizer, flat, né? Eu vou permanecer ali numa trajetória quase que linear, em função do quê?
Aí eu aponto 3 elementos aqui. Controle da dívida pública, e aí o assunto ligado a ela é também o auxílio emergencial, tá? Que mais? Reformas no campo político, e aqui eu estou focando o Brasil, hein? Hoje são vitamina fundamental para acelerar a recuperação, e finalmente, né, gente, a própria ideia de vacinação do conjunto da sociedade, tá? Então, hoje, os 3 drivers ou vetores, tá? Para que a gente continue a recuperação, alavancando o movimento de ascensão, quer dizer, saindo do desenho da raiz quadrada, é o controle da dívida pública e a manutenção do auxílio emergencial, ainda no período pandêmico. Esse é um desafio tremendo. O encaminhamento de reformas, e aí não se iludam, as reformas encaminhadas, elas não mudam o mercado hoje. Elas mudam no médio e no longo prazo, mas o ato de encaminhá-las e aprová-las, eu me refiro à tributária, eu me refiro à administrativa, são ações que no presente mudam a expectativa do mercado em relação à economia brasileira no futuro. Por isso são tão importantes hoje. Então não tenhamos ilusão. Eu vou promover uma reforma administrativa, daqui a um mês já muda tudo. Não é assim. Mas ela é capaz de melhorar expectativas e projeções dos agentes no presente, o que deve gerar um clima de otimismo e confiança em relação ao médio e longo prazo. E isto é vitamina para a recuperação. Tá? Então, hoje os vetores são: 1, dívida pública / auxílio; 2, encaminhamento de reformas no campo político, e aí é uma relação aí delicada entre executivo, legislativo, enfim, a coisa tem que andar nesse circuito. E 3, provavelmente o principal driver do momento é vacinação para todos os países. E o nosso não fica de fora desse circuito, desse pensamento. Quer dizer, o quanto eu vou conseguir avançar na vacinação e em quanto tempo eu vou conseguir atingir o conjunto da minha população, protegendo-a desse risco que é a pandemia. Tá? Então aqui eu tenho esse retrato. Vamos dar uma passada com calma nesses vetores agora. Olhem, por exemplo, o primeiro vetor, a questão da dívida pública. Pessoal, a dívida pública, eu trouxe esse breve slide aqui que mostra o resultado primário do setor público no Brasil, como percentual do PIB, tá? Então eu não estou falando aqui em valores para cada ano, mas estou dando aqui uma dimensão do quanto isso representa do PIB. Então repare que estamos em déficit, quer dizer, estamos nos endividando desde 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, todos sem exceção, trabalhamos com a ideia de déficit público. Em outras palavras, a despesa superou a receita, tá? Numa linguagem aqui empresarial, tá? Portanto, esse é um problema crônico e não atual. Ele já se estende há pelo menos 5 ou 6 anos. Em 2020 a coisa piorou. Aí eu estou falando de um aumento, né, desse resultado de déficit, que deve, né, a hora que a conta for apresentada fechada, mas deve ser algo em torno de 700 bi. Quer dizer, é um déficit monumental, previsível em função da situação pandêmica. O Brasil não é o único país em déficit pesado nesse momento, outros, muitos também estão, inclusive grandes e desenvolvidos, mas a grande questão do Brasil, gente, eu já venho há 5 anos em déficit. O déficit de 2020, ele não é desejável, ele foi muito pesado, enfim, não é algo que se gostaria. Mas, por outro lado, uma queda brutal na receita, um aumento brutal na despesa, mediante uma situação de calamidade na área da saúde, afetando o conjunto da sociedade, eu não poderia esperar outra coisa que não fosse
um déficit brutal. E é isso que nós temos aqui na tela. Mas o grande problema, gente, é que ele vem se acumulando há anos. Portanto, a nossa defesa das reformas é uma defesa para mudar a estrutura hoje do setor público que provoca esse déficit. Não é uma crítica ao déficit do ano passado. Claro que ele não é desejável, mas ao mesmo tempo ele é previsível. A gente não consegue imaginar passar por um período como esse recente sem auxílio emergencial, sem Pronamp, sem ações do governo na área da saúde. A situação foi calamitosa. Mas a pergunta que fica é, mas e 2019, 2018, 2016, 17, 15, 14? É um problema crônico e que só se resolve mediante a adoção de reformas que há muito tempo vêm patinando, vêm sendo discutidas, mas precisam andar, tá? Precisam ser encaminhadas e efetivadas. E repito, não porque mudam cenários de curto prazo, mas mudam a confiança e a expectativa de curto prazo de que esta cena não se repetirá nos próximos 5, 10 ou 15 anos. Esse é o ponto, a formação de expectativas no presente, tá? Nesse sentido, gente, eu ainda insisto um pouco mais na questão das reformas aqui, quero mostrar alguns números, tá? Em especial a administrativa e a tributária, além da questão do ambiente de negócios. Pessoal, eu quero mostrar para vocês agora alguns indicadores, aqui uns 3 ou 4, que fazem parte de um relatório do Banco Mundial, um relatório chamado Doing Business, que é publicado pelo Banco Mundial já há mais de uma década, e ele é muito utilizado por empresas, consultorias, enfim, agentes econômicos ao redor do mundo. O que faz esse relatório? Ele trata da facilidade de se fazer negócios em diferentes países. Ele mede o quanto é fácil de se fazer negócios em países pelo planeta. Ao todo são 190, né? E o Brasil é um desses 190, tá? O tema central é portanto, o easy of doing business, né? Quer dizer, a facilidade de se fazer negócios. E aí lá dentro, muitos indicadores tentam revelar o grau dessa facilidade em cada país, tá? Para a gente ter um panorama, eu peguei esse relatório para apresentar aqui a vocês em 2 momentos diferentes, em 2018 e na sua última edição, que é de 2020, ainda é a mais recente, tá? Dá uma olhada, no ranking geral de facilidade de se fazer negócios, em 2018 o Brasil estava na posição 125, tá? O ranking vai de 1 a 190. O 1 é o pior, o 190 é o melhor. Perdão. O 1 é o melhor, na euforia aqui eu troquei o ranking, a classificação. Então, repetindo, tá? O 1 é o melhor colocado e o 190 é o pior colocado, é o último, né? O de pior desempenho. Bom, nesse ranking geral, o Brasil estava em 125, e na edição de 2020 caímos para 124, tá? Então uma pequena melhora, mas ainda uma posição muito tímida e muito aquém do tamanho da nossa economia, né? Um país que tem um PIB entre os 10 maiores do planeta, mas está na posição 124 no que diz respeito à facilidade de se fazer negócios, tá? Como é que eles chegaram nisso? Vou mostrar aqui alguns dos indicadores analisados. Por exemplo, tempo e custo para se abrir uma empresa no Brasil. Quanto tempo demora e quanto custa? Qual é a dificuldade? Em 2018, a gente estava na posição 175, lembrando de novo, hein, o ranking vai de 1 a 190. 1 é melhor, 190 é pior. Alguns processos foram informatizados aqui no Brasil, em algumas prefeituras, enfim, caímos para a posição 140. Mesmo assim, houve uma melhora interessante, né, respeitável, expressiva, mas ainda estamos numa posição muito aquém
do tamanho da nossa economia. Olhem esse outro indicador, né? O comércio internacional, né? O quanto é fácil importar e exportar no Brasil. Estávamos em 139, em 2018 melhoramos para 108, tá? Oitava posição. Aqui também houve alguma melhoria de informatização, adoção de certificados digitais para mercadoria exportável, mas ainda, dada a importância do Brasil no cenário internacional, esperávamos uma posição melhor, né? Olha esse outro aqui, gente. Esse aqui vocês conhecem bem, assim como eu. Pessoal, isso aqui é carga tributária. E sabe o que eu estou medindo aqui? Complexidade tributária, não é o tamanho da carga. É o quanto é difícil, quanto tempo demora, quanto custa para pagar, para entender os impostos no Brasil. Pessoal, vexaminosa posição 184 de 190. Ou seja, estamos lá na lanterna. Aqui, eu acho que dispensa comentários a respeito da importância, para não dizer urgência, de discussão e aprovação de uma reforma tributária no Brasil. Tá? E note, eu nem estou falando aqui do tamanho da carga, que é outro problema grave. Não estou falando da maneira como ela incide sobre produção, consumo, circulação, outro problema sério. Aqui eu estou falando da complexidade. Dá uma olhada, gente, posição 184, tá? E finalmente, ó, para fechar, esse também sem evolução nos últimos 2 anos. Outro que demanda reformas urgentes. Pessoal, obtenção de alvará de construção. Ou seja, o alvará para eu construir uma fábrica, um prédio, um shopping. Neste quesito, o Brasil está na posição 170 em 2018 e permanece em 2020. Né? É óbvio, no relatório ele detalha esses indicadores, mas, por exemplo, no caso do Brasil, para se conseguir um alvará para construir uma fábrica, eu vou precisar de mais de 300 dias. O que tira completamente competitividade do Brasil como receptor de novos investimentos, Fabris, em especial o investimento estrangeiro. Tá? Então, pessoal, reformas no Brasil hoje são urgentes. A tributária, a administrativa e outras reformas de menor porte que vão envolver, por exemplo, questão de licenças, alvarás, trâmites de abertura de empresa, itens burocráticos do comércio exterior, importação, tudo isso precisa ser urgentemente tratado, envolvendo aí poder legislativo, executivo, não só na esfera federal, mas também projetos que caibam em estados e municípios, tá? Hoje eu tenho lá já nos meus arquivos uma lista de MPs e projetos parados, né? Alguns já em fase de votação, como a autonomia do Banco Central, e, enfim, mas outros tantos que estão na fila, e recentemente, né, há um ano atrás, houve a MP da Liberdade Econômica, que visava atacar alguns desses pontos, mas, no geral, a carência ainda é muito grande. Eu preciso de mais projetos, mais reformas e trâmites mais rápidos, para quê? Não para mudar esse ambiente econômico de negócios no curtíssimo prazo, mas para melhorar o nível de confiança, começando a colher fruto nos próximos meses e principalmente anos. Tá? Então aqui eu tenho um retrato do Banco Mundial de quem é o Brasil em algumas das questões mais importantes relacionadas ao mundo empresarial, tá? Ao ambiente de negócios. Tá? Então, reformas importantíssimas, tá? Que mais, gente? Bom, aqui é o seguinte, eu falei da questão do déficit público, eu falei da questão da importância do retorno do auxílio. Note, gente, até voltando um pouquinho, se me permitem, né? Eu quero complementar aqui uma informação. E aí, Anderson, mas dá para voltar o auxílio? Pessoal, eu acho que sim.
Há mecanismos no governo para isso. Mas isso vai manter o déficit? Provavelmente vai. Claro, dentro da legalidade, isso tem que ser negociado com o Congresso, existem medidas emergenciais, PECs, enfim. Mas e aí, isso piora o quadro do déficit? Piora, mas mais importante do que essa piora é a não promoção das reformas. É mais fácil assimilar esse déficit no curto prazo se eu tenho um horizonte de reformas que melhoram a estrutura do gasto público no médio e longo prazo do que eu ter um déficit no presente, imaginando que nada está sendo feito para que no médio e longo prazo ele melhore. É isso que faz o mercado mais preocupado, mais descrente, né, no futuro. Então, volto ao argumento aqui. Reformas precisam melhorar o ambiente tributário, a estrutura do gasto público, o próprio ambiente de negócios mais fluido, mais receptivo ao investimento estrangeiro, à importação de mercadorias. Isso depende dessas reformas, tá? E, por fim, né, gente, aí sim a medida que eu entendo como de efeito mais imediato e mais importante, até porque ela também se estende ao campo da saúde. Aqui eu me refiro à vacinação, tá? Ela é fundamental para que eu reduza a curva de óbitos e, com isso, consiga evitar novas medidas restritivas que atingem a atividade econômica. Tá? Então é uma questão de saúde, é uma questão de se evitar óbitos e é uma questão de se evitar também restrições à atividade econômica, como a gente viu no ano passado. Tá? Minha opinião, além do benefício óbvio e vital na área da saúde, a vacinação também deve trazer um impacto positivo na confiança das famílias e dos empresários. E este é um vetor importante no momento de recuperação, a retomada da confiança. Tá? Nesse sentido, gente, dá uma olhadinha aqui. Índice de confiança do consumidor. Pessoal, é um índice medido pela FGV, tá? E ele tenta medir o quanto o consumidor está confiante na economia brasileira. Olha que legal, eu peguei de outubro de 2018 a janeiro de 21. Está bem atualizado. Olha como essa confiança tinha melhorado logo depois da eleição. Em 2019 ela caiu um pouco, a economia patinando, enfim. Já do meio de 2019 em diante, eu tenho uma melhora nessa confiança, leve, né? Melhora um pouquinho, e olha o tamanho do tombo com a pandemia. Tá? O que está por trás desse tombo com a pandemia? O que está por trás é a palavra medo. Medo na sociedade. Medo da doença, do risco de morte e medo da perda de renda, da falta de suporte material, da empresa fechada, demissão. Então a confiança ela derrete. Né? Lembrando que essa aqui é a confiança do consumidor na economia. Por que ela é importante? Porque ela acaba servindo como driver, né, para o ato de consumir, que é um importante impulso no PIB, na geração de riqueza. Agora, olhem comigo que interessante. A partir de maio, junho do ano passado, eu começo a ter uma recuperação na confiança do consumidor. Seja pelos anúncios de vacinas a caminho, pela retomada das atividades econômicas gradualmente, pelo bom êxito do auxílio emergencial. Eu vou chegar lá para setembro, essa confiança está num nível interessante. Ela não volta ao nível pré-crise, até porque a pandemia não se resolve nesse período, mas ela sobe de maneira expressiva. Porém, lembram lá da minha hipótese do desenho da raiz quadrada? Dê uma olhadinha como ele aparece bonitinho aqui na confiança do consumidor. A partir de outubro, olha como essa confiança lentamente perde fôlego. Eu diria que ela fica flat, né? Ela não derrete, ela perde um pouquinho de fôlego, mas ela para de crescer. Na toada de espera da vacina,
na expectativa de que o auxílio emergencial volte, e ele termina, ou permaneça no caso, e no receio da segunda onda. Tá? Então, a confiança do consumidor é um elemento fundamental para esse embalo aí de retomada. Tá? Do mesmo modo, gente, confiança empresarial. Ela tem um desenho parecido, ela tem menos volatilidade, né, nos últimos 2 anos, ela desaba com tudo diante da crise, e aí, óbvio, é a pandemia e a incerteza que ela traz ao campo empresarial, incerteza sobre a manutenção de contratos, sobre a permanência do teu cliente, sobre o teu retorno à produção. Isso atinge a indústria fortemente, tá? Os serviços também. Mas vejam comigo que interessante. A partir de maio, junho, eu começo a ter uma recuperação importante na confiança empresarial, tá? Observe como ela sobe para valer, estimulada pelo aumento de demanda e pelo retorno das atividades, e vejam que interessante, em setembro, outubro, ela já está num nível superior ao momento pré-crise. Isso aqui surpreende, hein, gente? Esse é um resultado surpreendente, porque a crise ainda não passou. Mas a confiança do empresário brasileiro, setembro, outubro do ano passado, ela está num nível melhor do que estava no momento imediato pré-crise. É claro, essa confiança ela perde um pouco de fôlego também, mesma história, né? Vacinação, né? A pandemia que ameaça uma segunda onda, perde um pouquinho de fôlego, mas arrisco dizer, eu ainda tenho um nível bem elevado aqui de confiança, né? Não houve um derretimento. E isso é um baita componente importante no momento de recuperação. Tá? Por quê? Porque o empresário confiante é a figura responsável pelo investimento. O investimento que proporciona produção e, portanto, expansão da economia. Não só produção, mas também, então, emprego e salário. E isso é, vamos dizer, ingrediente fundamental para que a economia se recupere. Tá? Então, muita ênfase na questão da confiança. Tá? Que mais? Pessoal, agora na nossa reta final aqui já, ainda tem mais uma questão, a meu ver, que deve ser entendida como vetor nesse processo de recuperação econômica global e que, lógico, também atinge fortemente o Brasil. Essa questão é, como é que vão evoluir os preços das matérias-primas, dos insumos e dos alimentos no mercado internacional? Pessoal, essa pergunta vocês conhecem bem. Eu estou me referindo aos desequilíbrios gerados em 2020. Então, no meio da pandemia, o mercado internacional se desequilibrou em termos de oferta e formação de preços para muitas matérias-primas, commodities, insumos, muitos alimentos também, e isso afetou dramaticamente vários setores da indústria, provocando inclusive inflação. Então temos o exemplo dos plásticos, do aço, da construção civil, entre outros, onde preços explodiram. E aí, o que a gente pode esperar? Bom, vamos partir primeiro desse entendimento aqui, né? Por que desse desequilíbrio? Pessoal, esse desequilíbrio, ele é nada mais do que um resultado de um lado, choque na oferta global, quer dizer, eu tenho uma dramática redução da produção em muitos países, tá? Em função da pandemia, a partir de 2020, e por outro lado, eu vou ter um aquecimento da demanda global para muitos itens, principalmente do meio do ano em diante. Aí eu armei o desequilíbrio, né? A oferta em choque limitada e a demanda crescendo. Num primeiro momento, por exemplo, resinas plásticas, derivados, né? Eu tenho aumento da demanda
médico-hospitalar, né, para produtos ali hospitalares, eu tenho embalagens para alimentos, quer dizer, eu tenho um aumento crescente. Do meio do ano em diante, dispara. Olha o que nós temos por trás. Esse choque vai gerar, de um lado, escassez de matéria-prima, quer dizer, vai começar a faltar. Do outro lado, o mercado chinês começa a ter um leve aquecimento de abril, maio em diante, e outros países, como Estados Unidos, os grandes europeus, o próprio Brasil, vão usar de políticas expansionistas, crédito, auxílio, verba, e isso aquece demandas locais. Resultado final, olha o que nós temos nos últimos 12 meses. Um colapso na cadeia global de produção e de suprimentos para todo tipo de matéria-prima, insumo, alimentos, commodities, algo que você observa na maioria dos setores, principalmente aqueles de consumo em larga escala, tanto pela indústria quanto pelo consumidor final. Tá? Nós temos aí exemplos dramáticos a respeito. Tá? Eu deixei aqui, né, no caso do Brasil, né, resinas plásticas, vocês conhecem bem, pela área de produção aqui da BIM, né? Então nós temos um mercado que no Brasil é muito dependente de um grupo pequeno, de uma grande empresa, inclusive, né? E que também está inserida nesse circuito global, né? Então, os preços aumentaram e temos aqui o caso do aço, né? Também um grupo restrito de grandes empresas, aqui 3 ou 4 todo mundo conhece, mas falando de um produto, de uma matéria-prima, né? Aço, ferro, enfim, que tem cotação internacional e cujos preços sofreram aumentos dramáticos nos últimos 12 meses. Né? Em alguns casos aí a gente fala em mais de 50% de aumento, tá? Resina plástica e também no aço. Resultado, isso impactou diretamente no mercado brasileiro, seja para quem compra dos fornecedores nacionais, a maioria, e eles são poucos, né? Resina plástica é um grande, a gente sabe, no caso do aço, 2 ou 3, seja para aqueles que conseguem importar esses itens, tá? Também pressionados pelos preços externos. E um componente a mais ainda aqui no jogo, o fato de que, no caso brasileiro, o real se desvalorizou frente ao dólar. Houve uma desvalorização cambial. Portanto, para quem importa, seja o importador direto, sejam as grandes empresas que acabam dialogando com o comércio internacional, trazer insumos para a produção também se tornou algo mais caro, com um câmbio desvalorizado no Brasil. Um real aí que chegou no seu pior momento a perto de R$6 para $1. Tá? Então, quando eu junto esses fatores globais e olho com atenção o que eu tenho aqui em curso no Brasil, a gente vê, sem sombra de dúvida, uma demanda pressionando uma oferta limitada, com baixos níveis de estoque e, como resultado, preços subindo numa escalada terrível. Né, em alguns casos, aí dobrando literalmente num raio de 12 meses, o que tem grande impacto sobre a indústria, sobre o comércio, sobre quem usa, né, dessas matérias-primas, e aí tem a indústria automobilística, o setor moveleiro, enfim, aí eu tenho N cadeias dependentes desse tipo de recurso. Tá? Pessoal, qual é a expectativa aqui nesse campo? Tá? E note, é só uma expectativa, né? Não tem bola de cristal econômica. A expectativa é que, com o amenizar da pandemia nos próximos meses, em especial via vacinação no globo, né, nos países, os preços tenderão a se acomodar com o reequilíbrio nas cadeias, o que significa oferta e demanda se recompatibilizando num raio de 6 a 12 meses. Quando eu digo preço se acomodando, eu sou muito cuidadoso e até conservador nesse aspecto. Eu digo o seguinte, olha, provavelmente pouca probabilidade de uma redução forte.
tá? Principalmente commodities e matérias-primas. Por quê? Porque o impacto da pandemia foi muito forte. Então, a aposta é muito maior em que os preços parem de subir com a força que vieram subindo nos últimos meses e se acomodem com eventuais retrocessos em função do avanço no combate à pandemia. Mas a expectativa geral é que o sucesso no combate à pandemia, leia-se vacinação nos países, traga proponha, né, um reequilíbrio entre oferta e demanda na cadeia global, e isso deve estabilizar preços, em alguns casos leves ajustes, num raio de 6 a 12 meses. Ou seja, ainda esse ano, ou né, do segundo semestre em diante, ou algo assim. Claro, gente, são apenas expectativas. Por quê? Porque o driver principal continua sendo, dentro e fora do Brasil, o próprio ritmo da vacinação e o próprio comportamento das economias ainda no período pandêmico, algo que a gente falou lá no primeiro slide. E aí é um filme que nós estamos acompanhando, né, uma novela que nós estamos acompanhando aqui em tempo real. Tá? Então, eu diria que esses são os vetores agora da recuperação, tá? E até do reequilíbrio no mercado global. Tá? Pessoal, caminhando aqui para o fim, eu ainda quero mostrar um indicador que eu gosto muito. É o índice de confiança do empresário industrial. Então é a mesma ideia de confiança, só que aqui a entrevista, né, a pesquisa é feita junto a empresários do campo industrial. Quem promove nesse caso é a CNI, né, que é a grande confederação da área. Observe como essa confiança, né, exposta aqui na linha, ela passou períodos de crise ali em 2014, 15, 16, voltou a se recuperar em 17, 18, teve seu melhor momento ali na virada de 2019 para 2020, e óbvio, né? Aqui eu estou vendo o tombo gerado pela pandemia, sem novidade. Agora, observe como essa expectativa do empresário, do industrial, né, vamos dizer assim, ela desenha a recuperação do meio do ano passado em diante, e olha aqui eu chego a fevereiro de 2021, tá? Ela sofre uma pequena queda, ainda num campo de maior confiança, tá? Mas confirmando aquele nosso desenho da raiz quadrada em função do quê? 1, vacinação, 2, encaminhamento de reformas e 3, condicionamento da dívida e manutenção de auxílios essenciais à sociedade. Tá? Eu diria que a aposta geral é essa. E claro, aqui também tem um pouco da expectativa do empresário que entende que aquele boom de demanda observado nos últimos meses, ele deve permanecer em 2021, mas, vamos dizer, um pouco mais ameno, né? Eu tenho muito de boom de demanda que estava represada em 2020 em função da pandemia. Agora, essa demanda ela volta a se amenizar e o tal do equilíbrio entre demanda e oferta aparece aí no horizonte. Tá? Aqui, dentro da mesma pesquisa da CNI, eu tenho o grau de confiança na indústria, quais os setores que estão mais confiantes na recuperação em 2021 e quais aqueles que estão mais pessimistas ou menos confiantes, né? Então dá uma olhada, ó, metalurgia, falávamos agora, ó, área de produção de madeira, maquinário, equipamento elétrico, máquinas em geral, automotivo, estão entre os mais confiantes, tá? E isso aqui reflete o gráfico anterior, tá, gente? Então isso aqui é um raio-x dessa confiança empresarial na indústria. Os menos confiantes, a parte de infraestrutura, transporte, perfumaria, limpeza, enfim, bebidas e vestuário e acessórios. Então, na nossa direita, o que a pesquisa nos diz, a pesquisa da CNI, sobre os menos confiantes nessa retomada momentânea da economia, tá? Então, aqui olhar com lupa
a confiança do empresário industrial, tá? Por fim, gente, minha última telinha aqui, né, fechando, estourei aí uns 5, 10 minutos aí a minha fala, tá? Aqui a previsão para a economia brasileira 2021-2022, tá? Pessoal, essa previsão, eu tirei ela do relatório Focus do Banco Central, que é o relatório de previsão de mercado que o Banco Central faz toda semana, tá? Junto a agentes de mercado, em especial instituições financeiras com grande capacidade técnica de previsão econômica, tá? Então dá uma olhadinha, PIB, né? Essa previsão é dessa semana, ela está ultra atualizada. A expectativa é 2021, um crescimento de 3,29. Algo em torno dos 3,5 que a gente já esperava, tá? Note, essa flechinha vermelha aponta que piorou um pouquinho em relação à expectativa da última semana, tá? Para o ano que vem, fala-se em 2,5, tá? Crescimento da economia, do PIB. Olha a inflação. Imagina se esse ano algo como 3,82, é o IPCA. Então, aparentemente, os preços voltando a um equilíbrio, imaginando esse reajuste entre demanda e oferta, e para o ano que vem, imagina-se uma inflação de 3,5, quer dizer, está bem dentro das margens e metas do Banco Central, tá? Selic, gente, olha a aposta aqui, hein? Mercado financeiro, as instituições estão dizendo, esse ano a gente termina com uma Selic em 4, tá? Já se espera para o mês que vem um aumento na próxima reunião do Copom, e o mercado já aposta em novos aumentos até o final do ano, inclusive para controlar melhor a inflação, tá? E para o ano que vem, já estão apostando aí uma Selic de 5. Então, quer dizer, a Selic de 2 aí, tão agradável, né, para muitos de nós, apesar da crise mais forte, maior do que ela não deve permanecer por muito tempo, pelo menos essa é a previsão do mercado financeiro hoje, tá? E finalmente o câmbio, né? Isso aqui é fim de período, tá? Então a aposta é que terminemos o ano de 2021 com câmbio de 5,05, quer dizer, algo em torno de 5, e para o ano que vem a mesma coisa, tá? 5 cravado. Óbvio, gente, isso é só uma previsão econômica, mas é uma previsão de bom nível técnico, né? Quer dizer, ela é coletada pelo Banco Central semanalmente, junto a agentes de mercado, é uma pesquisa feita toda semana, e isso aqui representa a mediana das opiniões coletadas junto a dezenas de instituições. Aí eu tenho bancos, corretoras, enfim, né? Agentes financeiros com boa capacidade de análise da conjuntura econômica, tá? Então, olhando para essa tela, temos uma inflação sob controle esse ano e o ano que vem, um desenho de recuperação econômica, dá para ver o PIB crescendo esse ano e crescendo o ano que vem, uma Selic que deve subir, quer dizer, ela deve partir para 4 ou 5 entre esse ano e o ano que vem, algo que eu acho provável, e um câmbio que esperemos se estabilize entre 5, eu ainda acho que 5, 5,10 é uma aposta razoável, mas claro, é uma aposta, né? Vale lembrar que a gente está ainda no meio de uma crise pandêmica inédita e cujas consequências a gente só vai saber plenamente num futuro um pouco mais distante. Mas a torcida de curto prazo é reformas encaminhadas, reequilíbrio no mercado internacional, controle do déficit público via reformas, medidas de auxílio recuperadas em termos de ação do governo e, finalmente, uma retomada gradual, mas persistente da economia nesse período ainda pré-vacinação coletiva, tá? E que essa vacinação venha o mais rápido possível, né? Eu acho que esse é o grande alento para todos nós, seja na área da saúde, que é o principal para todos nós, seja também como garantia do processo de recuperação econômica.
tá bom? Então, meus caros, meu muito obrigado aí pela atenção. Falei mais do que o previsto, né, Eduardo? Falei 1h10 aí. Eu tinha prometido um pouquinho menos, tá? Pessoal, aqui estão meus contatos, enfim, por favor, é sempre um prazer aí mantê-los por perto e estou à disposição para dúvidas e, enfim, né, para o que for possível, tá bom? Meu muito obrigado aí pela atenção e paciência de todos vocês no tratamento de um tema tão árido. E, Eduardo, a você, mais uma vez, meu muito obrigado aí pelo gentil convite para discutir esses temas nessa tarde. Eu que agradeço, professor, pela magnífica abordagem. Tenho certeza que o conteúdo gerou grande aprendizado aos gestores e todos os espectadores. Acredito que nos qualificou para enfrentarmos as dificuldades e nos alertou sobre as oportunidades do atual cenário. Vamos nos despedindo da transmissão, passou um pouquinho do tempo, né, professor? Lembrando que essa apresentação foi gravada e estará disponível no portal www.abime.com.br com todo o conteúdo apresentado a qualquer interessado. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Boa tarde.